Skyriel levantou o vôo. Lane e Brandon ficaram sem saber o que fazer. Pequenos dragões de diversas formas, de cores preto e roxo, começaram a entrar pelo vão do teto da torre. Eram muitos. Era parte do presente que o demônio havia deixado para eles. Skyriel olhou para cima. Vamos, temos que sair daqui. Riad terminou o feitiço que o grande mago há muito tempo havia lançado. Esta prisão deixará de existir junto com tudo que estiver dentro dela. Temos que sair daqui o mais rápido possível. Deixem que eu tomo conta destes seres. Me esperem, que já volto. Brandon segurou Lane de lado, forçando-a a correr para perto da jaula caída. Esperavam enquanto Skyriel lutava contra aqueles pequenos dragões. O arcanjo derrotou os dragonetes que tentavam entrar na torre. Pegou os sacos que Farhan havia largado perto da entrada do alçapão, foi voando até o corpo de Durhan, recolhendo o seu corpo e o seu chicote. Depois se aproximou de Brandon e Lane. Conheço um meio de sair desta prisão. Não se preocupem, irei tirá-los daqui. Estou levando junto o corpo de seu pai para que possa enterrá-lo devidamente. Não podemos deixá-lo aqui dentro, ou sua alma deixaria de existir junto com a prisão. Brandon esticou sua cabeça para ver o rosto do arcanjo. Mas, e o Riad? Ele irá perder a sua alma? Skyriel pegou Brandon e Lane no colo e continuou voando para cima. Outros dragonetes entravam na torre e os seguiam, mas Skyriel era incrivelmente rápido. E, sem olhar para Brandon, respondeu. Não se preocupe. Existe um Deus cuidando de Riad. Tenho certeza de que ele está em boas mãos. O arcanjo saiu da prisão, que se fechou para a eternidade junto com todas as almas e seres que havia dentro dela. Deixou Brandon e Lane perto dos navios que haviam ficado ancorados, esperando a volta de todos. Mas apenas os dois haviam sobrevivido. O arcanjo deixou com eles os sacos com as riquezas que Farhan havia recolhido, para que conseguissem provar que estiveram dentro da prisão e para que contassem toda a história daquele lugar e tudo o que havia acontecido. E foi embora. Precisava seguir com sua missão. Havia um demônio à solta, e sua função era persegui-lo pelo reino. Lane e Brandon entraram na caravela que era de Simon, voltaram para a cidade de Riverson, com alguma riqueza e com uma lenda para contar. Uma lenda cuja existência muitos nem sabiam, mas Midrion se encarregaria de espalhar a notícia. E com o tempo, a história e o nome de Riad ficariam marcados e conhecidos por uma grande maioria do reino. Aqueles que conheciam a lenda ajudaram a confirmar a história contada por Lane, Brandon e Midrion. Riad havia virado uma lenda, um grande guerreiro que, com sua força, tinha derrotado o espectro das trevas. Ele abriu os olhos e olhou em volta. Era tudo muito claro. Esticou suas mãos para frente. Elas estavam transparentes. O lugar era lindo, cheio de plantas. Seus pés estavam encostados em uma grama limpa e cheirosa, sem dor nem sofrimento. Estava sentado em uma espécie de trono. Estava aguardando. Ele não sabia o que estava esperando, mas algo lhe dizia que tinha que esperar ali, pois ali era o seu lugar. Tinha que obedecer ao seu mestre. Mas quem era o seu mestre? Se sentia bem, mas estava confuso. Não tinha ninguém em volta. Ninguém para lhe dar explicações. Um humano normal estaria morrendo de tédio, mas não havia espaço para sentimentos como este no lugar onde estava. Continuava esperando e esperando. O tempo. O tempo era algo indefinido. O que era o tempo? Sua mente não parava. Estava sempre pensando, e depois de muito tempo, o que é mesmo o tempo? O lugar onde estava, o tempo era irrelevante, não havia cansaço, então ele não se cansava de esperar, não importava quanto tempo fosse.
Era um sentimento confuso, mas era bom. De repente, surgiu à sua frente uma grande figura, cabelos ondulados, barbas enormes, com uma coroa sobre a cabeça e um tridente em sua mão. Um imenso tridente, inteiramente azul claro, transparente, assim como ele mesmo estava. Ele se aproximou com seu tridente. Seja bem-vindo, Riad. Então esse era o seu nome. Estranho, mas não se lembrava disso. Desculpe o transtorno, meu pupilo, mas fique à vontade. Temos muito que conversar. Eu sou o Poseidon. Riet, você está aqui ao meu pedido. Solicitei ao grande Criador de tudo, nosso Deus maior, e ele me concedeu o pedido. Deus deu a você o destino para que pudesse cumprir um bem maior, e é minha responsabilidade cuidar dos mares deste reino em que vivem os humanos, elfos, anões e muitos outros seres. Eu sou o Deus do mar, mas estou precisando, vamos dizer assim, de uma pequena ajuda. Você passou por muitas situações, fez coisas boas assim como fez coisas ruins, mas você tem uma alma pura e um amor muito grande pelos mares. Então, Riet, o que você acha de ser o meu discípulo? Se você quiser, enviarei a sua alma de volta à terra. Poderá possuir o seu corpo novamente, será livre pela eternidade para andar pelo reino, mas terá que me ajudar a cuidar dos mares. Posso contar com sua ajuda? Riet estava maravilhado em estar na frente de um Deus tão poderoso. Pensava em como um ser tão pequeno como ele poderia ajudar um ser tão magnífico quanto Poseidon. Nada que passava em sua mente conseguia responder a tal questionamento, mas não importava. Estava feliz, se sentindo bem. Seria uma honra poder servir a Poseidon. Riet tentou responder, mas sua voz não saía de sua boca. Então apenas sorriu para Poseidon, que entendeu a sua resposta e sorriu de volta para ele. Não se preocupe, com o tempo irá conseguir controlar melhor o seu espírito. Irá adquirir muitas habilidades diferentes. Será o meu pupilo. Irei lhe ensinar muitas coisas, só precisa ter paciência. Agora vá, meu discípulo, volte e comece uma nova jornada. Vá e seja o espírito dos mares. Poseidon enviou uma onda sobre a alma de Riet. Ele foi rodopiando no meio daquela onda. Estava ficando tonto. De repente, o seu corpo bateu no chão, como se estivesse caído de um lugar alto. Abriu seu olho, havia muita areia ao seu redor. Quando se levantou, percebeu onde estava, dentro de um círculo côncavo. Era o mesmo círculo que eles usaram para entrar na prisão de Terminus, só que agora aquele lugar era como qualquer outro. Não havia mais nada de especial. Alguns anos se passaram. Riet navegava pelos mares com um pequeno barco sozinho, mas sempre que não tinha ninguém por perto, conseguia fazer o barco navegar bem rápido pelo mar. Era uma das técnicas que Poseidon havia lhe ensinado, porém sempre usava com muito cuidado, pois tinha que evitar que qualquer um o visse usando essas habilidades. Navegou por muito tempo até chegar a uma cidade bem conhecida, Riverson. A cidade estava linda novamente, colorida e alegre. Midriron ainda era o conde do local, mas Riet não ia perder tempo visitando-o. Sabia que ele fazia parte do seu destino anterior. Caminhando pela cidade, Riet chegou até uma pequena fazenda um pouco isolada da cidade, com uma cerca de madeira em volta. Dentro, alguns animais e poucas plantações. Parou perto de uma árvore e ficou apreciando o local. Algo chamava sua atenção. Sentia que tinha algo de especial naquele lugar. Uma lágrima saiu de seu olho. Ele via na porta da casa daquela fazenda sair um homem, uma mulher e um menino. O menino deveria ter seus 6 anos, aproximadamente. Era um meio-elfo, de orelhas pontudas. Eram Brandon, Lane e seu filho, de quem ele nem mesmo sabia o nome.
Pareciam viver uma vida feliz, estavam bem, e era isso que importava. Hiet os acompanhou de longe com o olhar. Saíram da fazenda e foram em direção à cidade. Hiet aproveitou para entrar na casa. Dentro havia muitas decorações. Pendurado na parede estava o chicote de Durham. Lane havia guardado como recordação de seu pai. E embaixo tinha uma pequena estante com enfeite sobre ela. Havia um espaço entre dois candelabros. Hiet pegou em seus pertences a linda esmeralda vermelha. Com muito cuidado, a colocou sobre a estante, depois retirou o colar de seu pescoço, colar que representava a sua família, de elfos, e que agora seria de sua nova geração. Hiet sentiu a saudade apertar em seu coração. Queria conhecer o seu filho, mas não podia se encontrar com eles. Então seguiu seu caminho. Não era mais um ser comum entre os vivos. Tinha sua missão para cumprir e voltou para os mares. Brandon e Lane voltaram para a fazenda com seu filho chamado Hiet. Colocaram o nome do pai como homenagem. Brandon estava casado com Lane e considerava Hiet como seu filho legítimo. A criança entrou correndo feliz. Em seguida, abraçados, Lane e Brandon entraram. Quando olharam em volta, viram a grande e brilhante esmeralda em cima da estante e o colar de Hiet. Um arrepio subiu pela espinha dorsal de ambos. Aquela esmeralda se tornou um símbolo de Hiet. Servia para saberem que o seu espírito estava bem. Sabiam que Hiet estava morto, mas, de alguma forma, aquele símbolo servia de conforto. Brandon e Lane se olharam com lágrimas saindo dos olhos. Ela pegou o colar de Hiet e apertou contra o seu peito. Eles não entendiam como aqueles objetos foram parar ali. Pensaram que Skyriel os trouxe para que eles se recordassem de Hiet. Brandon e Lane se abraçaram e se beijaram. O filho Hiet abraçou as pernas dos dois. Lane se agachou e colocou o colar em seu filho. A vida continuou. Criaram o filho e planejaram voltar a navegar depois que Hiet já fosse grande o suficiente para seguir pelos mares junto com eles. Agradecimentos. Agradeço e dedico este livro a toda a minha família, principalmente aos meus primos Rafael e João Paulo, por terem passado juntos boa parte de nossa infância e juventude, a minha esposa Tatiane e meus filhos, Clara e Miguel, por trazerem tantas alegrias em minha vida. Ao meu irmão Fernando por me ajudar no livro com críticas, a Marita por ajudar na correção do livro e aos meus pais Fernando e Vera por me criarem e me ajudarem em todos os passos quando precisei.